Olá, eu sou o Rodrigo Zimmermann e conduzirei agora o debate Eleições ACOM 2019. Bom, a Revi Digital e a Web Rádio Primeira Hora apresentam a partir de agora o debate Eleições ACOM 2019. Estamos no estúdio de TV da Faculdade ELUSC para conhecer melhor as propostas das duas chapas que disputam a primeira eleição direta para a escolha de presidente e vice da Associação Atlética de Comunicação. Os integrantes das duas chapas já receberam previamente as regras e ambos concordaram com elas. Bom, o debate será veiculado nas redes sociais da Revi, sem cortes ou também nenhuma edição. Algumas observações são importantes para entender um pouco o debate. Se a resposta de um candidato mencionar ou ofender, fazer afirmações a um concorrente, esse terá direito à réplica. Bom, a réplica já foi previamente discutida de acordo com os critérios, que quem vai decidir também sou eu, e os candidatos já sabem como vai funcionar. Tanto o candidato quanto o presidente e o vice, aliás, tanto o vice quanto o presidente podem responder também e complementar a resposta do outro, desde que levante a mão, é claro, para manter a ordem das respostas. Um cronometrista sinalizará quando faltar 1 minuto para o término do tempo, a fim de que as duas chapas tenham, então, os tempos iguais. Já foi disputado por aqui antes um par ou ímpar para decidir quem inicia. Quem vai iniciar é a chapa Seja ACOM, de Gabriela Dutra e Francesco. Bom, o primeiro bloco, então, tem um tempo de 3 minutos para a resposta da chapa sobre por que decidiu disputar as eleições e também para se apresentar ao público, contando os 3 minutos a partir de agora. Então, boa noite, gente. Meu nome é Gabriela Dutra. Sou candidata à presidência da ACOM, pela Seja ACOM, junto com o Francesco. E a gente decidiu se candidatar porque tanto eu quanto ele, nós fizemos engenharia por muito tempo antes de entrar aqui. E foi dentro da Atlética que a gente descobriu a nossa vocação, que era a comunicação. Então, a gente acha que com essa experiência que a gente teve nas outras atléticas, a gente vai conseguir poder ajudar a ACOM a crescer mais do que ela já é, né, com esses 10 anos de tradição. E achamos que a gente pode fazer uma ACOM para todos. Então, se vocês quiserem saber mais sobre as nossas propostas, além do debate, é só entrar no Instagram da chapa, Seja ACOM, que lá vocês conferem todas as nossas propostas. A minha história, junto com a da Gabriela, é um pouco parecida. Como ela já tinha dito antes, a nossa história começou em atléticas antigas, a minha CCT da UDESC e a dela, Camaleão da UFSC. Eu sempre fui apaixonado por esporte, integração, isso tudo. Jogo, inclusive, hoje. E assim como eu acho, ela também gosta muito disso tudo e tudo mais. E um dos grandes pontos da gente ter entrado para a faculdade ELUSC foi a ACOM, que é uma atlética que já tem história, já tem nome e é grande por natureza. A gente se sentiu um pouco triste e decepcionado por ver o estado que ela se encontra atualmente. A gente quer resgatar coisas boas que já tiveram no passado, títulos e tudo mais, e quer que ela seja grande novamente. Bom, agora o candidato da Reestrutura ACOM, o Carlos, terá um tempo de 3 minutos também. É claro que vocês já repararam, o Cássio, ele teve um problema de atraso, enfim, daqui a pouquinho já está chegando, teve um imprevisto, mas assim que chegar ele também vai compor aqui o debate para também responder às perguntas. Tempo de 3 minutos, então, valendo. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Carlos Castro, sou candidato à presidência da ACOM junto com o Cássio Guifort pela chapa Reestrutura ACOM. E, basicamente, a nossa entrada dentro da chapa Reestrutura ACOM também para as eleições da ACOM do ano de 2019 se deve ao fato de, no dia das assembleias que constituíram todo o formato que iria acontecer as eleições da ACOM desse ano, percebemos que pouco menos da metade das pessoas que estavam nessa assembleia acabaram não se sentindo representadas e não tinham alguém onde se embasar, onde poder se estruturar, e por isso a gente acabou optando por estar entrando dentro das eleições da ACOM do ano de 2019. A proposta principal da chapa Reestrutura ACOM, como vai ser vista agora nesse debate, é trazer um modelo estrutural e organizacional para dentro da Associação Atlética de Comunicação, tendo em vista que nesses 9 anos e meio de Atlética não se teve uma estruturação, ou melhor, a estruturação da ACOM mantém-se
acontece desde o ano de 2010. E a gente tenta buscar um pouco profissionalizar esse modelo de gestão para dentro da Associação Atlética de Comunicação, a partir desse momento, entendendo que 9 anos e meio é muito tempo para um único modelo organizacional estar de pé até os dias de hoje. Bom, nós vamos então agora à primeira pergunta do público. Mais de 50 perguntas foram feitas e algumas vão ser respondidas por aqui. Já foi me entregue previamente, como a candidata começou o bloco anterior. Dessa vez quem começa respondendo é a outra chapa do Carlos. O que as chapas pretendem fazer de diferente para melhorar os times da ACOM? 3 minutos para a resposta. Ok, então dentro dessa pergunta, que é o que nós pretendemos fazer para dar uma melhorada, para melhorar os times da ACOM, a parte de esportes, a gente precisa ter uma diretoria esportiva muito bem qualificada, pensada, preparada para poder estar melhorando os esportes dentro da ACOM. No nosso modelo, a gente tem uma proposta de ter uma diretoria de esportes responsável, o diretor esportivo, por toda a parte burocrática que envolve jogos acadêmicos, que envolve também a parte de treinamentos e esportes. O diretor de esportes, ele fica basicamente responsável por toda a parte de agenda de treinos, por toda a parte de amistosos, jogos treinos e jogos universitários, que nós temos aqui em Joinville Interlage, que a ACOM participa, e a Copa Laje, e num âmbito um pouco maior de jogos de comunicação social do Torneio Universitário de Comunicação e Artes. Dentro disso, a gente tem uma proposta de torneio de treinos quinzenais de cada modalidade, dentro de masculino e feminino. Essa parte de treinos quinzenais já vinha acontecendo durante todo o ano de 2019 e gosto de destacar para a atual gestão da ACOM que isso foi de grande valia para a gente como um aprendizado. A gente sabe que dentro da Faculdade de LUSC nós temos 5 quadras que podem ser utilizadas. Entretanto, a ACOM é uma atlética que possui no seu âmbito geral 200 acadêmicos e de atletas por volta de 50 acadêmicos divididos entre todas as modalidades que a ACOM participa, envolvendo futsal, envolvendo basquete, handebol, voleibol, o xadrez, truco e os jogos de e-sports, de jogos de games. Então essa parte de treinos quinzenais, a gente percebeu que é algo muito importante, é algo que deu certo e é algo que não se precisa mexer, porque treino semanal também, a gente sabe que todos os acadêmicos de comunicação da Faculdade de LUSC têm compromissos dentro dos seus finais de semana e que não conseguem manter uma agenda semanal de treinos. Então a gente divide essas modalidades a cada 15 dias, a cada 2 semanas, nos treinos ou dentro aqui do próprio centro ou também em treinos lá dentro da unidade Saguaçu. Gabriela Francisco, 3 minutos também para responder a mesma pergunta. Então, as nossas propostas para melhorar os times da ACOM, assim, todo time vai melhorar em questão de treinamento, né? Então, eu e o Francesco, a gente participava de outras atléticas, a gente joga também em outros times por fora, e o que vai melhorar a qualidade dos times é o treino. Então, a gente pensou em fazer treinos semanais. Essa logística é complicada porque a gente vinha de universidade pública, então a gente tinha os dias livres, né? Durante o dia, que a gente não tem muito, mas acho que a gente conseguiu conciliar os treinos nesse ano de noite, então acho que a gente pode continuar conciliando eles, só que semanalmente. A gente propôs fazer treinos abertos também, porque a gente vê que as pessoas que vêm treinar, geralmente são as pessoas que sempre treinam, tipo, que já são do time da Atlética. E a gente pretende fazer treinos abertos para que outras pessoas que têm a possibilidade de jogar, às vezes não sabe jogar, mas quer aprender a jogar, então a gente gostaria de fazer esses treinos abertos também. E a gente sabe que a maior dificuldade que a gente tem é de integrar as pessoas, integrar os calouros, então a gente propôs uma Copa Calouro a ser feita no ano que vem, para a gente poder integrar as pessoas através do esporte, e daí as pessoas que se sentirem à vontade para representar a Atlética nos jogos universitários ficariam à vontade, né? E acho que era... Eu só quero ressaltar essa questão nos treinos abertos. Eu participo de um time de amigos de handebol, por exemplo, aqui de Joinville, e tenho conhecimento também de vários outros times de futsal, de outras modalidades, assim como o pessoal da nossa possível futura diretoria também. E esses treinos em conjunto, não só treino, mas amistosos e tudo mais, são muito importantes para a evolução dos times e do esporte ao todo no geral. É só desse jeito, com treinos semanais e com foco. Uma das principais dificuldades que a gente achava
era manter as pessoas no treino. O que leva uma pessoa a sair um sábado de casa para ir treinar com um time da Atlética? É a paixão que ela tem pela Atlética, é a paixão que ela tem pelo time de defender aquela camisa. E ultimamente o pessoal não tem mais visto isso tanto, porque não ganha mais nada. O pessoal vê com maus olhos os times da Com. Esse ano eu comecei a participar de alguns campeonatos, como o Tuca e o Interlage, e eu ao menos já pude ver que o time tem muito potencial. No Tuca a gente conseguiu um 3º lugar no futsal, que até hoje eles nunca tinham chegado. E no handebol também, no Interlage, chegamos numa posição bem avançada, ganhando de times de peso. Então sim, o nosso curso, a nossa atlética tem muito potencial ainda para atingir. Certo. Eu chamo agora aqui ao palco o conselheiro da Com e egresso, Eduardo Rodrigues, que vai fazer então uma pergunta. As duas chapas, ambas terão 3 minutos de tempo de resposta para responder essa pergunta. Eduardo. Vou fazer essa pergunta para a chapa do Carlão. Levando em conta que, se vocês ganharem a eleição, representarão todos os alunos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo, como vocês pretendem buscar integração, principalmente com o jornalismo, e como pensam aproximar a galera da outra chapa? 3 minutos. Beleza. Então, Eduardo, a gente entende que a ACOM, a Associação Atlética de Comunicação, desde o ano de 2010, em boa parte de todas as gestões, de todos os anos em que a Atlética vem de surgimento, de existência da Atlética, boa parte do pessoal que faz parte da ACOM, que joga e tudo mais, faz parte de jornalismo. Isso é um fato venéreo. Então, a gente sabe que, chegando na segunda-feira após a eleição, caso vençamos o pleito, a gente tem um projeto de atrair todos os acadêmicos de comunicação social do IELUSC. De que forma? A gente fez um estudo dentro daqui da Faculdade IELUSC com todos os alunos, não com todos, mas com uma amostra de alunos de comunicação social, de alunos acadêmicos que não frequentam a Atlética. A gente precisa entender 2 fatores principais. Por que não frequenta a Atlética e o que precisaria para ele poder frequentar a Associação Atlética de Comunicação, tendo em vista que a ACOM hoje ela tem uma representação de no máximo 25% dos alunos de comunicação do IELUSC. Então a primeira resposta que a gente foi buscar é por que não frequentam a ACOM? E boa parte desses alunos, mais de 60% dessa amostra que a gente teve na pesquisa, os alunos responderam basicamente que a ACOM é fechada, a gente não tem integração com a ACOM, não conseguimos ter uma abertura. E segundo, não vê dentro da Associação Atlética de Comunicação uma representação para eles. O que significaria essa representação para os alunos de comunicação social? Não tem a ACOM, ela é o mais próximo hoje que tem de um centro acadêmico dentro de publicidade, propaganda e de comunicação. E alunos, eles não querem apenas hoje esportes, eventos e tudo mais, que é a função inicial de uma atlética. Eles querem algo mais, eles querem buscar alguma coisa em que possam se embasar, fortalecer o curso de comunicação social dentro do IELUSC, tendo em vista de que dentro aqui do IELUSC temos 10 cursos. Então, para fortalecer mesmo a ACOM. Quanto à chapa oposta, a Dutra, ao Francesco e a todos os seus membros, a gente busca atraí-los com as funções iniciais de atlética e a gente tenta buscar também atrair o pessoal que frequenta a atlética, que boa parte da chapa deles, Dutra e Francesco, já frequenta com há 8 meses, e também alguns membros que tem junto com eles a estar vindo conosco. A ACOM, por conta dos eventos e dos seus produtos, das viagens, tem uma movimentação financeira significativa.
Como vocês encaram esta responsabilidade e como vocês pretendem prestar contas à comunidade? Então, toda associação atlética acadêmica gira muito dinheiro. É por causa dos eventos e tudo mais, né? E assim, a gente pretende ter a diretoria financeira como toda atlética. E essa prestação de contas é alguma coisa natural, assim, a gente nem colocou como proposta, porque se você tem dinheiro investido dos alunos para uma associação, que é sem fins lucrativos, o mínimo que espera é que você preste contas para onde está indo esse dinheiro, né? E assim, a gente tem em mente fazer muitos eventos e tudo mais para integrar as pessoas, mas principalmente para conseguir dinheiro para investir no esporte, porque vocês sabem que campeonatos são caros, viagens são caras, a gente não comprar material esportivo é caro, a gente não ganha nada, a gente sempre vai comprar, entendeu? Então eu acho que a gente vai prestar contas que nem toda associação faz, assim. Tipo, você tem o balanço do mês, o que entra, o que sai, e todas as pessoas podem ter acesso a isso quando precisarem. É isso então, obrigado Eduardo, o primeiro conselheiro a fazer uma pergunta, dirigir umas perguntas às duas chapas. Logo mais teremos mais uma pergunta também nesse sentido. Bom, agora a gente vai a mais uma pergunta encaminhada pelo público. A primeira pergunta pelo público, eu tenho uma aqui. A primeira pergunta pelo público foi respondida pelo Carlos, então dessa vez quem começa respondendo é a chapa de vocês, certo? Quais são as principais mudanças de que a ACOM necessita? A ACOM, ela teve um ano difícil. Esse último ano de 2018 e de 2019 foi um pouco conturbado. Por intrigas entre os membros e tudo mais. A gente não sabe de tudo porque era algo meio fechado e tudo mais. Mas as mudanças principais que precisa a gente precisa se organizar, a gente precisa ter as diretorias todas bem delegadas, sem pessoas ociosas dentro da Atlética, se chamando de diretores ou coisa do tipo. A gente precisa de pessoas que estejam lá, que gostem daquilo, que gostem do que façam, não façam por obrigação, porque a gente não precisa disso. E a gente precisa que as pessoas entendam que a Atlética não é um ambiente de uma panelinha, nem de nada disso. A gente quer um ambiente legal, que os estudantes possam se divertir, possam descontrair um pouco do estresse, do estudo e tudo mais. E não só o pessoal da COM, mas todos os estudantes do IELUS que podem frequentar a sala e tudo mais. E se organizar mais em questão a esporte, festa e tudo mais, para não virar uma bagunça. Eu acho que as principais mudanças que a gente tem que ter é a questão esportiva, né, que a gente tem um potencial muito grande aqui e a gente não está usando todo esse potencial que a gente tem. A integração entre as outras atléticas e entre os membros mesmo da ACOM. E acho que, assim, todas as pessoas aqui dentro precisam se sentir representadas pela Atlética, porque a gente é a única organização estudantil que existe hoje dentro do IELUSC. Então, se as pessoas muitas vezes não jogam, elas não é que elas não precisam ficar perto da Atlética porque elas não jogam. Às vezes elas gostam de torcer, elas gostam de ir em festas, elas gostam de ir de happy hours, elas gostam de integrar. A gente precisa desse networking, a gente faz comunicação, né? Então, eu acho que a maior desafio que a gente tem, assim, e que a gente pretende para a COM é a questão esportiva e a questão de integração. Certo. Agora a chapa Reestrutura Com também tem os mesmos 3 minutos para responder a mesma pergunta. Ressalto que o candidato Cássio chegou, seja bem-vindo. E só para relembrar, os 2 candidatos podem responder, basta que um levante a mão enquanto o outro está respondendo para que tenha a palavra. Seus 3 minutos. Basicamente, a gente vê, ao nosso ver, a principal mudança que a COM precisa ter hoje está numa estrutura organizacional. Primeiro, todas as diretorias elas precisam saber qual a função delas, qual a real função delas dentro da Atlética e o que a Atlética traz para dentro da faculdade para os alunos de comunicação social. Essas 2 perguntas precisam ser respondidas a priori. Então, dentro disso, a gente tem a formatação
pensada de 5 diretorias, sendo a diretoria de esportes, a diretoria de eventos, uma diretoria financeira específica para poder prestar contas a todos os acadêmicos de comunicação social. Afinal, a ACOM é uma associação atlética onde todos os acadêmicos de publicidade e propaganda e de jornalismo regularmente matriculados no IELUSC fazem parte automaticamente. Isso está deliberado em estatuto. Então, a ACOM precisa ter essa parte também de financeiro. Junto ao financeiro, uma diretoria de comunicação, para ter uma comunicação tanto interna quanto externa, e uma diretoria de ações sociais, que é responsável por poder gerar uma integração extra do que a gente já vinha vendo dentro da própria ACOM, que é a parte de esportes, a parte de eventos e integração. Essa parte de ações sociais, a gente pensa em ações tanto externas para fora, arrecadações de N tipos para a comunidade, e também no âmbito interno, atraindo profissionais do mercado para vir falar com os alunos de comunicação social antes do horário da aula, não durante o horário da aula, mas antes do horário de aula, passando um pouco sobre o mercado, tentando atrair esse pessoal que faz parte de comunicação social. Em cima disso, a gente tem uma proposta também de abertura de CNPJ, de sociedade esportiva, limitada aos acadêmicos de publicidade e propaganda e jornalismo da faculdade IELUSC. E por fim, com todos esses processos, a gente consegue atrair acadêmicos. Então, acaba sendo um tripé. A gente tem uma gestão profissional com a abertura de CNPJ e prestação de contas, a gente tem uma diretoria estruturada e engajada com a atlética, e a gente, com esses 2 primeiros pilares, consegue atrair o terceiro pilar, que é o mais importante, que são pessoas, que são acadêmicos de publicidade e jornalismo. Uma das propostas, né, para estar fazendo essa gestão da ACOM é realmente tornando os processos muito bem definidos. Porque nada mais é do que uma empresa, né? Quando a gente está falando de uma empresa, ou de uma forma... Quando eu digo empresa, eu digo com um CNPJ, você vai ter processos muito bem definidos, seja de financeiro, seja de esporte, seja de eventos. E a partir do momento que você consegue ter esses processos bem definidos, você sabe o começo, o meio, o fim e o porquê, você consegue realmente chegar no seu objetivo. Bom, o próximo bloco, então, é direcionado às perguntas que cada candidato, cada chapa, vai fazer à outra. Serão 2 perguntas de cada chapa. Como você começou respondendo a pergunta anterior do público, você começa perguntando e a chapa de vocês respondendo. Ressalto ainda que não há tempo limitado para a pergunta, mas caso seja feita de maneira objetiva, teremos tempo para mais perguntas feitas pelos convidados, pelos eleitores, para vocês responderem. Deixa eu perguntar para vocês, então. Vendo que somos uma associação atlética e o objetivo de toda e qualquer associação atlética é a integração através do esporte, aonde vocês destacaram a importância do esporte nas suas propostas? Porque as que foram mostradas são só 2, eu acho, né? E a gente não leu nada sobre esporte lá. E quais são as suas propostas e metas para a ACOM no cenário esportivo? E aonde fica a integração? 3 minutos para a resposta. Beleza. Então, a primeira parte de diretoria de esportes, a gente tem a proposta, assim como foi feita na primeira pergunta, na primeira pergunta ao público, feita pelo público, a parte esportiva, a gente tem a deliberação de uma diretoria esportiva com coordenações em núcleos dentro de cada modalidade na qual a ACOM tem atletas e na qual a ACOM participa dentro dos torneios. E em cima disso a gente consegue poder preparar treinos e tudo mais. A ACOM hoje ela tem 3 torneios da qual participa. A Copa Laje, nós temos também o Torneio Universitário de Comunicação e Artes, e nós temos o Interlaje. Fora esses 3, por estatuto, os Jogos de Integração Acadêmica fazem parte também da organização Associação Atlética de Comunicação e Associação de Administração e Saúde lá da Unidade Saguaçu, então acaba sendo uma organização de eventos. A parte esportiva, a gente tem como meta não ser campeão no ano que vem. É difícil, é um processo longo, é um processo demorado a parte de treinos, em que todos os acadêmicos precisam estar integrados, como você disse, Dutra. Então, para gerar esse engajamento, a gente precisa atrair o pessoal de comunicação social.
E não tendo atração, não tendo engajamento dos acadêmicos, a gente não consegue fazer treinos. Então a gente tem a primeira deliberação até final de dezembro de 2019 de atrair acadêmicos de comunicação social dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Aí sim nós conseguimos tendo pessoas, nós conseguimos agendar treinos, preparar treinos esportivos para a prática esportiva, que é a primeira função de uma atlética. A parte de integração de eventos, nós temos algumas ideias quanto a happy hour, as pessoas, alguns membros da ASU, que é a Atlética do Saguaçu, trouxeram uma proposta interessante de happy hour, integração dentro de toda a faculdade ELUSC, para bebidas, ou enfim, para música, para as pessoas que gostam mesmo. E dentro da parte de integração interna, nós temos a questão de engajamento entre os alunos para um ambiente externo, junto com a Diretoria de Ações Sociais, e também dentro de um ambiente interno, trazendo profissionais do mercado para poder engajar os alunos e acadêmicos de comunicação social da Faculdade ELUSC. Bom, agora vocês continuam com a palavra, é a vez de vocês fazerem a pergunta para a chapa Seja a Com. Deixa eu só puxar a pergunta aqui. Dando uma analisada nas propostas de vocês para esse ano, até final do ano que vem, até o final do ano de 2020, para dentro da Associação Atlética de Comunicação, tiveram 3 propostas que me chamaram a atenção, mas eu vou me ater em uma delas. A questão sobre o processo seletivo da Associação Atlética de Comunicação. Isso ficou um pouco fora, não teve uma explicação um pouco mais aprofundada e me deu a entender de processo seletivo para membros dentro da Associação Atlética de Comunicação. Isso me preocupa muito. Eu gostaria que vocês dissertassem um pouco mais sobre isso. Então, a maioria na verdade, todas as atléticas acadêmicas que eu e o Francisco a gente teve contato como diretoria e como parceria, inclusive UFSC, UDESC e afins, existe o processo seletivo para você gerir a atlética. Uma atlética nunca vai ter um processo seletivo para escolha de membros, até porque eles não escolhem os membros. Todos os alunos são membros da atlética, então isso não existe. Né? O que existe é as pessoas que desejam participar da diretoria, gerindo a atlética, participando da gestão, elas se inscrevem no processo seletivo e, diante de dinâmicas e de conversas, a gente expõe as áreas para essas pessoas e elas veem qual áreas que ela tem aptidão para entrar. Por exemplo, eu quero ser diretora de esportes, mas vou entrar lá e vou conhecer quais são as diretorias, o que eu faria se fosse diretor de esporte. Pode ser que eu veja que eu me adapto mais em comunicação do que em esporte, por exemplo. Então, essas dinâmicas é para as pessoas conhecerem as suas aptidões e verem o que elas podem adquirir para a atlética. Mas nunca, nem jamais, excluindo alguém de ser membro da COM. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui no IELUSC, no primeiro dia de aula, foi perguntar como é que eu faço para entrar na atlética ou para fazer parte da atlética. Existe uma diferença entre membro, diretor e a diferença é que o diretor ele não é mais importante, ele tem mais responsabilidades, e o membro ele frequenta e é uma pessoa assim como o diretor, só que sem tantas responsabilidades, sem tantas funções. E eu fui perguntar como é que eu faço para entrar, imaginando que também tinha um processo seletivo, assim como o que eu fiz na UDESC, quando eu entrei como calouro ainda. Eles falaram, eles ficaram meio sem resposta. E aí, depois que eu fui percebendo que para entrar na atlética, o caminho era o seguinte: tu tinha que andar com aquelas pessoas antes, frequentar a sala da atlética, ser amigo delas, para daí sim conseguir pedir para ser membro, diretor, enfim. E eu nem sei se havia uma votação ou coisa do tipo. Isso me desanimou um pouco. O processo seletivo é assim, ele abre, as pessoas que não são membros ainda preenchem o formulário e tudo mais, se alistam para aquilo, e ele pode ser feito de várias maneiras, com perguntas, com questionários, com dinâmicas, como ela falou, com pequenos eventos, pequenas produções de eventos para ver como é a sociabilidade daquela pessoa, para ver se ela consegue lidar com outras pessoas sem intriga, sem briga, sem nada do tipo. É por isso que existe o processo seletivo. Não para excluir ninguém, mas sim para ver como a pessoa se adapta a lidar com aquilo. Bom,
Foi a primeira pergunta apenas, agora vocês têm direito a mais uma pergunta para a chapa Reestrutura Com. Deixamos para lançar a nossa campanha juntamente com as propostas na segunda-feira à noite, onde vocês já tinham lançado a Reestrutura Com. Depois disso, notamos que vocês modificaram as propostas e, coincidentemente, houveram muitas semelhanças. Gostaria que explicassem o que vocês entendem por gestão de pessoas. Por que colocaram isso como obrigação da presidência? Bom, só como uma retratação, nós não temos nenhuma diretoria de gestão de pessoas. Tá? Nós temos uma diretoria de ações sociais, da qual já tinha sido preparada antes de serem lançadas as candidaturas, assim como as duas chapas fizeram, preparando as suas propostas para apresentar ao público. Nós apresentamos as 4 propostas principais e dentro de cada proposta existem pautas a serem trabalhadas. E aí, em cima disso, dentro da nossa campanha, a gente veio trabalhando sobre essas pautas. Então, é basicamente isso que a gente tem. Nós temos a formulação de um CNPJ, que é o primeiro ponto lá da campanha, quando a gente começou na segunda-feira, o primeiro ponto, a regulamentação de CNPJ para a Associação Atlética de Comunicação, entendendo que ela é uma atlética para todos os acadêmicos de comunicação social, e ao mesmo tempo que é uma atlética para todos os acadêmicos de comunicação social, o CNPJ ele acaba trazendo facilidades para uma associação atlética dentro de âmbito financeiro, dentro de âmbito social, dentro de âmbito político, inclusive para a atlética. A segunda proposta que a gente acabou trazendo foi a proposta de reestruturação das diretorias, e aí a gente foi abrindo pautas diretoria por diretoria. Então, a gente sabe assim, as duas chapas aqui, tanto a Reestrutura Com como a Seja Com, nós dois queremos o melhor para a atlética, independente. O que muda são algumas visões nossas. Existem propostas que são totalmente diferentes de uma chapa para outra, assim como existem propostas que são muito próximas uma da outra. A questão principal, e foi enviado ao Conselho Eleitoral aqui da Com, foram respostas por DM, e não estou indicando nada que foi X, Y, Z da chapa contrária, mas que vieram conversar nos acusando de plágio. E isso acabou nos gerando um pequeno estresse dentro da Reestrutura Com. Tá, ok? É basicamente isso, é uma forma também da gente poder prestar esclarecimento sobre o que está acontecendo dentro das eleições da ACOM. Bom, quanto a isso não, porque não foi feita nenhuma acusação, ele deixou inclusive bem claro. Questão de debate. Você tem agora também a sua segunda pergunta para os candidatos da SejaCom. Quanto a propostas também, eu tinha visto outros dois problemas, ao meu ver, tá, no nosso ver de Reestrutura Com, que são a questão da carteirinha da Uni, entendendo que a carteirinha da Uni, a partir do ano de 2020, passa a ser gratuita, e isso, uma carteirinha online, você só paga a carteirinha da Uni se você quiser ter ela física, assim como a gente tem a carteirinha de estudante do IELUSC. E uma outra questão é a carteirinha de sócio e de atleta. O que seria essa carteirinha de sócio de atleta e o que vai trazer de benefício para o aluno de comunicação social do IELUSC? Então, respondendo a pergunta da carteirinha da UNE, ainda não foi implantada essa gratuidade dela. Então, isso conversando com membros da própria, que é a União Nacional de Estudantes. E a nossa proposta era que, assim, como era feita nas nossas outras universidades, viriam membros da UNE e a gente poderia fazer essa carteirinha na hora, sem ser pela internet, sem pagar os fretes e tudo mais. Então, seria uma facilidade para quem quisesse adquirir a carteirinha nacional dos estudantes. Apenas isso, não tem nenhum vínculo, é só uma facilidade para os alunos, para os acadêmicos. E a carteirinha de sócio-atleta é uma carteirinha que, para você movimentar dinheiro dentro da Atlética, tipo assim, as pessoas vão pagar por mês e elas vão ter descontos nas parcerias que a Atlética conseguir. Por exemplo, descontos em sei lá... Barzinho, isso, sabe? Lojas, aonde você conseguir parceria com a Atlética, a pessoa que adquirir a carteirinha, ela vai ter esses descontos. Aí descontos em produtos, descontos em pacotes de festa,
descontos nas coisas que a Atlética vende e desconto nas parcerias da Atlética, entendeu? Isso é uma coisa muito comum no meio acadêmico, assim. E a diferença de carteirinha para sócio e carteirinha para atleta é que os atletas daí ganham desconto nos campeonatos também. Tipo, se você for só para jogar e tudo mais, você paga menos do que as pessoas que não têm carteirinha. É isso. Bom, como temos ainda um tempo até o final do debate, tenho mais perguntas do público e elas serão feitas agora. As 2 perguntas que foram feitas por enquanto foram respondidas pelos 2 candidatos igualmente. Dessa vez, previamente não foi lido, cada um responde uma pergunta diferente para a gente rodar mais perguntas do público. Pode ser assim? Então tá. Quem respondeu a última foram vocês, então agora quem começa respondendo é a Reestrutura Com. Bom, inclusive deu até certo. A Reestrutura Com diz que vai instituir a função de diretor de finanças, mas qual seria a diferença desse cargo para o de financeiro que já existia na ACOM? Basicamente, o diretor de finanças dentro da nossa proposta da chapa Reestrutura Com é entendendo a questão da formulação do CNPJ de Sociedade Esportiva Limitados Acadêmicos de Comunicação do IALUSC, onde esse diretor ele é responsável por toda uma parte de gerência financeira, que já era o que vinha acontecendo dentro da ACOM, e ao mesmo tempo, por parte dessa gerência financeira, de dizer se tem ou se não tem caixa para fazer determinada ação, ele vai fazer todo o processo de notas fiscais, emissão de notas fiscais ou não emissão de notas fiscais, de prestação de contas aos acadêmicos de comunicação social do IALUSC pelo menos uma vez por mês, que tendo em vista o atual modelo, a atual gestão, e não estou criticando gestão X ou Y, isso já é dentro desses 9 anos, não se teve até o momento um portal de transparência onde, se você quer ver o balanço mensal, o balancete mensal do mês financeiro da ACOM, não se tinha. Essa é a nossa proposta para o diretor de finanças. E o Cássio, ele veio junto comigo justamente por causa disso. Ele trabalha dentro de uma empresa de gestão financeira, ele tem um pouco mais de conhecimento dentro disso. Hoje é muito comum ver diversos tipos de organizações não darem certo por causa da falta de organização financeira. E pensando nisso, uma das propostas realmente é ter uma plataforma de gestão financeira dentro da Atlética, e isso com certeza vai acontecer, visando que, com a organização financeira, vai ficar muito mais fácil abrir portas para a ACOM. Seja para novos integrantes terem mais possibilidades dentro do esporte, dentro de eventos, dentro de alguns tipos de eventos maiores, como o Tuca, ou até mesmo, pensando longe, talvez o Universo Praia. Hoje a gestão financeira ela é muito importante para qualquer tipo de organização. Então, o diretor de finanças, além dele estar prestando contas de forma 100% transparente a todos que querem saber como que está a saúde financeira da ACOM, ele também vai ser uma peça fundamental, uma peça-chave na estratégia da ACOM para que os nossos objetivos sejam alcançados. Bom, a pergunta agora vai ser dirigida à chapa Sejacom. Tendo outras experiências e atléticas, como vocês consideram o conhecimento que têm sobre a singularidade da ACOM? Acham que representam todos os alunos dos 2 cursos? Então, com a experiência que a gente teve nas outras atléticas, a gente pode perceber que você não tem como comparar, por exemplo, acadêmicos de engenharia com acadêmicos de comunicação social. Então, cada perfil é diferente, o comportamento dessas pessoas são diferente. Então, assim, a gente vai trazer a experiência que a gente teve em questão de gestão de pessoas, de liderança, e como atletas, inclusive. E a gente acha que essa experiência vai conseguir ajudar a gente a alcançar mais pessoas aqui dentro. Porque, assim, muitas pessoas que a gente foi conversando durante essa época de eleição não se sentem representadas pela Atlética, às vezes por não conhecer a Atlética, ou porque acham que ela é uma panela, ou é alguma coisa fechada. E a gente quer, com essa experiência que a gente teve de lidar com pessoas e lidar com outros públicos, que essas pessoas consigam se aproximar também. Quanto à pergunta sobre a distinção entre publicidade e jornal,
Eu acho que a gente não faz isso, a gente não distingue ninguém, a gente não tirou ninguém da nossa chapa, no caso das pessoas, além de nós dois que compuseram a nossa chapa. Tinha muita gente de jornal, eu tenho muitos amigos que fazem jornal, ela também, e eu acho que sim, eu acho que bastante, muita gente se sente representado por nós dois, e muita gente confia na nossa gestão, tanto pela nossa experiência das outras atléticas, mas eu acho que essa questão de distinguir jornal de publicidade não vai existir. Bom, mais uma pergunta do público, dessa vez quem começa o bloco respondendo é a chapa Sejacom. Você já tem uma diretoria escalada? Se não, como vai ser o processo seletivo ou indicação para ela? Então, para os cargos de diretoria, a gente já tem os nomes, né? Porque a gente vê que, se por um acaso a gente assume na semana que vem, seria muito tarde para você começar a planejar as coisas depois disso, porque muitas das coisas para o ano que vem já tem que ser vistas esse ano. Então, a gente já tem os nomes para diretoria, já temos alguns nomes para assessoria também, e logo depois, se por um acaso a gente for eleito, já abre o processo seletivo para as pessoas que quiserem compor a chapa junto com a gente. É isso. Então, agora a pergunta direcionada à reestrutura. Qual sua opinião sobre a ACOM formar um núcleo de eventos ou atividades culturais? Bom, então, sobre essa parte de núcleo de eventos e atividades culturais, de fato, é função da diretoria de eventos toda essa parte de planejamento. Nós temos apresentações culturais dentro de um dos torneios que são internos, inclusive do ELUSC, que é o GIA. Nós temos a modalidade de apresentação cultural. E, sabendo disso, nós temos diversos alunos de publicidade, de jornalismo, de comunicação social, que têm habilidades tanto para música, como para dança, como para teatro e tudo mais, e são partes fundamentais também para essa questão cultural da Associação Atlética de Comunicação. Então, nesse âmbito, a gente tem como proposta, primeiro, a reestruturação da diretoria de eventos, mas após isso, a gente consegue, a partir do ano de 2020, a partir de janeiro de 2020, com a entrada de calouros, com a parte de veteranos de segundo, terceiro e quarto ano, inclusive acadêmicos que, no momento, estão trancados e acadêmicos egressos, poder formar esses núcleos de música, núcleo de dança, núcleo de teatro, aqui dentro da Faculdade ELUSC, até porque nós temos aqui o prédio cultural nosso, que é o Deutschschule, que pode ser utilizado, nós temos também o anfiteatro, nós temos os auditórios, que estão à disposição dos acadêmicos e, a princípio, é só ir e agendar com a parte que coordena a faculdade ELUSC. Então, a gente não vê problema quanto a isso e a gente incentiva, inclusive, quanto à pauta, vou deixar bem claro, nós não temos uma pauta específica para cultural, mas é uma indicação dos acadêmicos de publicidade, propaganda e de comunicação que são vistas com muito bons olhos pela chapa Reestrutura ACOM. Bom, chama ao debate agora a atual diretora da ACOM, a Mariane, que vai então direcionar duas perguntas, uma para cada uma das chapas. Ok, boa noite. Eu começo perguntando para a Reestrutura ACOM. Nós somos fundadores das duas ligas que a gente participa atualmente, a LAGE, daqui de Joinville, e a LAT, do Tuca. Para a LAGE, hoje nós somos CO de comunicação, comissão organizadora, e para o próximo ano a ACOM não vai fazer parte da CO, mas ainda somos fundadores, acabamos de sair de uma presidência da liga, e eu gostaria de saber um pouquinho de como vocês pretendem, qual que vai ser o perfil, caso vocês forem eleitos, qual que vai ser o perfil da ACOM dentro das ligas, talvez como CO da LAGE, caso com a eleição depois disso, mas também como liga e não como comissão organizadora do Tuca para o ano que vem. Então, a gente tem como visão da parte do LAT, que é a liga que organiza o torneio Universitário de Comunicação e Artes, a gente entende que torneios universitários, principalmente esses de comunicação que são fora da região de Joinville, são torneios
que promovem a integração entre os acadêmicos das diversas faculdades de comunicação social que participam do TUCA. Então, a COM não estando como comissão organizadora, a gente tem como proposta ir lá para o TUCA, participar do TUCA, ir bem nos esportes, estar bem dentro dos eventos também, integrar com todas as atléticas, porque é uma vez ao ano que acontece a integração entre todos os cursos de comunicação social com todos os seus membros, ou boa parte de seus membros, dentro dessas. Então a gente tem a proposta para o LAT, que organiza o TUCA, de integração e também de trazer ainda o brilho da COM, trazer a história da COM, a tradição da COM dentro dos esportes, para dentro da Liga do LAT do TUCA, e a COM estando bem, tentando chegar mais próximo, como já chegou em 2017, com um quarto lugar geral, que agora é terceiro lugar geral, após uma recontagem de pontos, e que hoje, em 2018, e que hoje, em 2019, nós estamos dentro dessa liga em sétimo lugar. A gente tem a proposta também de trazer a COM um pouco mais para cima desse pódio das atléticas do TUCA. Quanto ao LAGE, nós temos a proposta de, quando tiver as eleições para a comissão organizadora dentro do LAGE, de a COM estar junto à diretoria de eventos, entendendo que a COM é uma atlética que tem 9 anos e meio de tradição, é uma atlética que daqui já saíram diversos donos de empresas, de eventos, empresas de formaturas, ou seja, é uma atlética que está bastante forte, é bastante forte dentro da parte de eventos, hoje tendo como eventos da Atlética o Comune Cachaça, que é a recepção aos calouros, e também a festa oficial da COM, que ano que vem a COM também está fazendo 10 anos, e a gente tem essa proposta de, dentro dos eventos, dentro da COM, que tem essa força pós-formados, de abrir empresa de eventos e dar muito certo. Então a gente tem a proposta também de trazer para lá de eventos e para dentro do TUCA a integração acadêmica e a integração entre os alunos de comunicação social do IELUSC. A chapa Sejacom, vocês dois, são calouros no curso de publicidade e a gente vê, obviamente, uma proximidade de vocês muito com a turma, né, de vocês. Mas eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho sobre como integrar também, além do pessoal que está na faculdade, que é veterano, mas também o pessoal da velha guarda, que já é formado e que também participa dos eventos da Atlética, dos jogos, enfim. E se vocês puderem falar um pouquinho sobre uma das propostas de vocês da parte de aproximação com o IELUSC. Como que seria essa parte, como seria essa aproximação e qual que seria a visão de vocês quanto a isso? Certo. Quanto à questão da velha guarda e da socialização com o pessoal mais velho, não só com o pessoal da nossa sala, eu acho que isso vai acontecer de modo natural. Já acontece, eu tenho vários amigos fora do meu ambiente, sala de aula, tanto do esporte quanto da faculdade. Várias pessoas do IELUSC são conhecidas minhas, assim como a Dutra também. Então isso eu acho que não vai ser um problema. A gente de maneira alguma quer afastar ninguém da COM, a gente quer reaproximar essas pessoas, a gente quer tirar esse preconceito que algumas pessoas tiveram da gente, tanto por ser novos na faculdade. A gente não quer tirar orgulho nenhum que a COM já teve, de maneira nenhuma. A gente quer resgatar as coisas boas, porque sim, tem muitos pontos positivos a serem levados para frente e reciclar as falhas e fazer coisas melhores ainda em cima disso. Ah, sim. Então, acho que o Fran falou muito bem sobre a questão de velha guarda e de calouros. Assim, a COM é uma atlética muito antiga, né? Foi a terceira atlética a ser fundada em Joinville. E muitas dessas pessoas que são da velha guarda, elas começaram um movimento de atlética dentro de Joinville. Então, a gente tem muito respeito, sabe, por essas pessoas e pelo que elas fizeram pela COM. E a gente jamais quer afastar ninguém. A gente só quer trazer pessoas para mais pessoas para junto. Isso, para complementar o que as pessoas começaram a fazer. Então, a gente espera que
se a gente for eleito, tanto os calouros, por serem próximos da gente, vão acabar colando mais, mas que a galera mais antiga continue sempre frequentando e jogando, porque elas são pessoas muito importantes para a Atlética, levaram a Com por muitos anos, então nada mais justo do que elas estarem sempre perto, né? E em questão de relacionamento com o IELUSC, é que as pessoas geralmente, tipo, os professores e os coordenadores do curso, eles não quando a gente fala de Atlética, eles meio que, tipo, não levam muito a sério, assim, e, tipo, eu e o Fran, a gente decidiu fazer comunicação por conta da Atlética. Eu conheço muitas pessoas que trabalham hoje em agências de festa por conta de conhecimento na Atlética. Pessoas que abriram empresas, sociedades por conta da Atlética. Então, acho que a partir do momento que eles perceberem que a gente, integrando através do esporte, mas tendo conhecimentos de gestão de pessoas, de lideranças e conhecendo outras pessoas, promovendo eventos e tudo mais, eu acho que eles vão começar a dar um devido respeito e mais apoio também. Porque eu acho que se eles apoiarem a gente tende a conseguir as coisas mais facilmente dentro da universidade. Bom, nós vamos então agora às considerações finais, encaminhando ao final do debate. Vocês começam então 3 minutos para as considerações finais a respeito de propostas da chapa de vocês, enfim, ou qualquer esclarecimento que ficou pendente durante o debate. Hoje, durante o debate, eu acho que a gente conseguiu expressar um pouquinho mais o nosso ponto de vista sobre a Atlética, sobre a nossa chapa, a gente conseguiu mostrar um pouquinho além do que está escrito nas nossas propostas, do que está escrito no papel. Tanto com as perguntas do pessoal, não só dos acadêmicos, né, mas de todo o pessoal de fora. E eu acho que a gente conseguiu deixar bem claro que a gente não quer uma empresa. A gente não quer... A Com é muito mais que uma empresa. A única coisa que retrata sobre a empresa nas nossas propostas é a forma de tratamento. Não é um grupo de amigos. Aquilo lá tem que ser tratado com seriedade, assim como uma empresa. Mas um CNPJ, para a gente, é importante. Mas não é tudo. Um CNPJ não vai fazer milagre na Com. O CNPJ ele facilita algumas coisas, mas para a gente vai muito além disso. É a gestão de pessoas, é tudo isso. A gente quer aproximar as pessoas da Atlética e fazerem elas terem orgulho de ser a Com e que elas se sintam representadas pela Atlética dentro da faculdade. Então, das atléticas que a gente veio, o Camaleão, por exemplo, que é a que eu vim da UFSC, ela não tem CNPJ. O CCT tinha, facilitava muitas coisas, só que assim, não adianta a gente ter uma estrutura organizacional, financeira, se a gente não tem pessoas que se identifiquem com a Atlética. Então, a gente precisa que as pessoas sejam a Com, sabe? E a gente quer que isso aconteça. Então, acho que a gente passando o nosso orgulho de Atlética para as pessoas e fazendo elas vestirem a camisa, eu acho que a gente vai ter, tipo, o nosso objetivo completado, assim. E é isso. E daí vocês podem seguir a gente no Instagram. E lá a gente fala mais um pouco das propostas e tira as dúvidas de vocês. E muito obrigada. Bom, 3 minutos agora também para as considerações finais da reestrutura. Então, para a reestrutura Com, a Associação Atlética de Comunicação é de todos os acadêmicos de comunicação social, sejam publicidade, seja jornalismo da Faculdade IELUSC. E sendo uma atlética de todos, é uma atlética onde todos precisam participar. É uma atlética onde todos estão associados à Com desde o primeiro dia, desde o dia que se matricularam em comunicação social dentro do IELUSC, fazem parte da Com. Acadêmicos, egressos, alunos da Faculdade IELUSC de comunicação social que estão com a matrícula trancada pelas suas adversidades, que hoje não convém ao caso conversar sobre, e ao mesmo tempo em que a Com é de todos, independente de classe social, independente de partido tomado, independente de gênero, a reestrutura Com, ela traz esse processo. A reestrutura Com quer trazer um CNPJ, quer trazer um âmbito organizacional de empresa, mas continua tendo uma comunicação, continua tendo um olho no olho. A Associação Atlética de Comunicação continua sendo uma associação humana, uma associação de todos. Então, dentro disso, a Reestrutura Com pede o seu voto acadêmico de Publicidade e Propaganda e Jornalismo da Faculdade IELUSC nessa segunda-feira, aqui na Faculdade IELUSC, próximo à Sala da Com, para a gente poder juntos reestruturar a Associação Atlética de Comunicação e, quem sabe, lá no ano de 2020 ou 2021, quando a próxima gestão assumir, ser campeão
de um torneio universitário de comunicação e artes, fazer bonito dentro dos esportes, fazer bonito dentro dos eventos, fazer bonito dentro das ações sociais e ao mesmo tempo que está fazendo bonito para as ações sociais, fazendo bonito para todo mundo, atraindo mais gente para estar cursando publicidade, propaganda e jornalismo aqui no IELUSC. E um passo de cada vez, com certeza a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos. Então, não é do dia para a noite que se muda nada. Então, a partir do momento que você sabe onde você quer chegar e você sabe como fazer isso, com certeza aos poucos você vai alcançar a excelência, você vai alcançar o objetivo e você vai conseguir com que todos consigam estar integrados aí com a Com. O objetivo sempre vai ser a integração de todas as pessoas e com certeza a evolução da Com, seja no esporte, seja nas ações sociais, seja financeiramente, seja organizacionalmente. Então, por isso que a Reestrutura Com pede o seu voto nessa segunda-feira. Muito obrigado. Bom, encaminhamos então ao final do debate da eleição para a presidência da Com 2019, agradecendo todo o suporte técnico dessa transmissão, também todo o suporte das chapas, também contando com a presença dos conselheiros e da atual diretoria. Desejo a todos, é claro, uma boa eleição e justa para todos, e as duas chapas estarão abertas, obviamente, a perguntas e esclarecimentos em suas redes sociais ou mesmo pessoalmente aqui no IELUSC. Até mais!